Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o mestre Gildo Santana, ele que é organizador de corridas de rua aqui em Alagoas e vem nos falar justamente sobre essa atividade, a importância do exercício, humano, seja de por meio de qualquer esporte, e aí a corrida de rua é uma oportunidade ultrademocrática para todos. Eu agradeço antecipadamente o mestre Gildo de estar aqui conosco e comecemos justamente por essa realidade hoje da capital alagoana de ser considerada, nos últimos 3 anos em que houve corridas aqui de âmbito nacional, ser considerada a capital brasileira das corridas de rua. Aí eu pergunto, Gildo, o que credenciou a Maceió receber essa condição, que é honrosa para a cidade? É verdade. Muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui na TV Assembleia. Para mim é uma honra. Olha, Gorete, dos motivos porque Maceió foi considerada, a capital brasileira das corridas de rua, em primeiro lugar, essa orla maravilhosa que a gente tem, a gente tem um espaço urbano muito bom, com uma extensão excelente, não só para usar um lado da pista, como os dois lados, tá? Em segundo lugar, cresceu o número de corridas de rua porque as empresas descobriram um grande e importante nicho de mercado. Várias empresas particulares e até entidades públicas, como, por exemplo, o TRT já vai realizar a 3ª corrida esse ano, no mês de outubro. TRT e outras empresas também estão percebendo que é importante porque é qualidade de vida, incentiva os seus funcionários, tem uma cidade mais saudável, na medida que você estimula as pessoas a correr. E a corrida, para mim, é um dos esportes mais democráticos do mundo, porque você bota um tênis, um calção, uma camiseta e corre. Então, não tem coisa mais bacana do que isso, principalmente se tratando de Maceió. Pois é, e a gente percebe, como você acabou de falar, mestre Gildo, que as corridas se multiplicaram. Praticamente a gente não tem um final de semana que não tem uma atividade na orla, independentemente de ter uma corrida de âmbito nacional ou mesmo local. Aí eu pergunto, na agenda nacional, no circuito nacional, Alagoas e Maceió, claro, está se destacando em quais corridas? Olha, Maceió, nesses últimos anos, foi escolhida para sediar e se efetivar alguns eventos importantes. Por exemplo, o ano passado houve o Challenge, que é um evento de nível internacional, onde há competições nas 3 categorias, corrida, natação e ciclismo. Então, o triatleta que está preparado, participa dessa corrida. Esse ano já está certíssimo, me parece que é dia 6 de agosto, vai haver pela primeira vez, me parece que aqui no Nordeste, o Ironman, que é um evento a nível internacional, é um dos maiores do mundo, onde a sua extensão, tanto na corrida, ciclismo e natação, ele tem assim uma dimensão muito maior do que o Challenge, que também já é grande. Então, dado a importância da capital alagoana, com vários fatores que contribuem, por exemplo, a rede hoteleira cresceu nos últimos anos, o próprio espaço urbano que eu acabei de falar, com essa dimensão ecológica que vai de Maceió, a capital, até a Praia do Francês, isso também foi um grande atrativo. Há uma infraestrutura que permite a realização desses eventos, É verdade, os órgãos públicos, no caso, ligados à prefeitura, entender o que é importante, trabalhar e desburocratizar, de uma certa forma mais inteligente, para que as corridas aconteçam com segurança e tranquilidade para quem está organizando e para quem vai correr. E do ponto de vista da oportunidade de negócios, o que fica dessas corridas, desses torneios ou desses circuitos aqui em Maceió ou em Alagoas? Como sendo sede de eventos de pequeno, médio e grande porte, Alagoas ganha com isso, Maceió principalmente, na questão da rede hoteleira, as pessoas aproveitam, essa maravilha que a gente tem aqui em Maceió, passa mais um dia, quer dizer, isso gera renda, e além do mais, todo o material que você utiliza, o mundo da corrida, ela cresceu.
você tem um tênis, tem um calção, tem uma camiseta, né? Então tudo isso são produtos que necessariamente o corredor tem que ter. E cada vez mais a tecnologia aumenta nesses produtos. É uma rede, né, que se cria no entorno do evento e do esporte, né, que movimenta uma cadeia econômica. Perfeito. Perfeito. É importante isso porque, por exemplo, né, para você começar a correr com dedicação, com regularidade, você tem que ter certos cuidados, principalmente no caso do tênis. Equipamentos adequados. Né? Equipamento adequado para você evitar lesões, pequenas ou grandes lesões. Por exemplo, cada cidadão, cada cidadã, cada pessoa, cada atleta tem um tipo de pisada que a gente chama. É a forma como você gasta o seu solado. A sola do sapato, como diz a Então história. você não pode comprar qualquer tipo de sapato para correr. Até para caminhar também. Então, é uma temeridade alguém resolver fazer uma caminhada ou uma corrida sem antes verificar qual tipo de calçado que deve ser usado. Perfeito. Né? Então a gente recomenda que, se você vai começar uma atividade, por exemplo, da corrida de rua, você procure uma loja, né, que tem lá um equipamento que vai fazer o teste da pisada, que é importante. E a partir daí, se a sua pisada for neutra, ou seja, quando você gasta o seu solado de forma igual, você vai comprar homogêneo, você vai comprar um tênis de pisada neutra, ou supinada ou pronada. Então, cada um tem uma forma de pisar e, consequentemente, de gastar o seu tênis. Então, você já compra naquele tipo de pisada. Você imagina a frustração de alguém que gostaria até de correr, que começa numa caminhada e, por força dessa desinformação, acaba adquirindo uma lesão no joelho, mesmo no tornozelo, e não vai conseguir mais, vai adiar este sonho. É verdade. E, de repente, você não sabe o porquê. Porque você calçou um tênis inadequado, né, para o seu tipo de atividade. Além desses circuitos que você falou, há também um circuito já consolidado aqui na cidade, que é o circuito de corrida de rua da Caixa Econômica Federal. Exatamente. Né? A gente tem no dia 15 de novembro, que é a meia maratona Caixa da República, que tem premiação em dinheiro. Com isso é um atrativo para atletas de outros estados vir para Maceió, porque tem premiação em dinheiro. E nesse aspecto da premiação em dinheiro, como fica assim os atletas alagoanos que competem, por exemplo, com atletas de Rio, São Paulo, de outras cidades e de outros estados, onde há um patrocínio, onde há uma condição melhor de treinamento? Pois é, os grandes centros, as grandes empresas, né, estão exatamente localizadas nessas capitais, têm condições financeiras de patrocinar os corredores locais. No caso de Alagoas, se tiver um ou dois é muito. Bom, preocupado com essa questão parece que 3 ou 4 corridas aqui no estado de Alagoas oferece premiação em dinheiro. E a gente percebeu que em todas elas, né, quem vem de fora leva toda a grana. Por quê? Porque eles têm o apoio de empresas. Por exemplo, tem um clube, né, lá de Belo Horizonte que tem uma filial em Garanhuns, né, e que ajuda em todos os sentidos esses corredores. Quando lá a assessoria descobre que tem uma corrida aqui em Alagoas, aí manda todos eles. O que ocorre? Eles levam toda a premiação. Praticamente porque toda tem condições, né? Eles têm academia, tem fisioterapeuta, tem nutricionista que exatamente te dá essa condição de competir com qualquer um. Pensando nisso, e a gente percebeu que é interessante a gente criar uma categoria que estimule o alagoano, a categoria alagoano. Então, a meia maratona Caixa da República tem, além da categoria geral, tem a categoria alagoano, que contempla o corredor alagoano, porque não tem condições de competir, pelo menos até o momento, com o pessoal que vem de fora, que tem todo o patrocínio possível. Mestre Gildo, essa categoria, para ser criada, ela tem que passar por um projeto de lei, não é? Na Câmara ou não? Não necessariamente não. O organizador pode criar, porque ele tem autonomia, tá? Sim. Desde que ele siga as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, dentro das normas legais, né? Para dar conforto e segurança ao atleta. Fica a critério de cada um. Agora,
como a maioria das corridas aqui em Alagoas, os organizadores, os seus assessores, não estão tendo essa sensibilidade de criar uma categoria alagoana, nós apresentamos a minuta de um anteprojeto de lei a uma vereadora aqui de Maceió, que já protocolou, está tramitando lá nas comissões, e aí diz o seguinte: ao ocorrer uma corrida de rua promovida local, empresas locais. Se tiver premiação em dinheiro para a categoria geral, ele fica na obrigatoriedade de criar a categoria Alagoanos. A gente não está criando a categoria Alagoanos, ela já existe. Está condicionando, né, se houver a categoria geral. É para estimular o corredor alagoano, né? Então, premiação em dinheiro, porque aí eles vão competir entre si e não vai competir como, por exemplo, se vir um Usain Bolt para cá, não tem condições, né? Pois é. Mestre Gildo, e o que é que acontece no dia a dia? As empresas, elas ainda não têm a visão de investir no funcionário, no colaborador que leva o nome da empresa para as ruas, para viabilizar esse sonho, não só do atleta, mas que também coloca a empresa na visibilidade de uma prática super, digamos assim, correta do ponto de vista da saúde, da promoção da saúde e do bem-estar dos seus colaboradores. Né? É verdade. Foi bom você tocar nisso, porque algumas empresas já estão tendo essa visão. Por exemplo, o TRT, né, que já vai realizar a terceira corrida agora em outubro, está tendo essa visão. Então, ele está estimulando o próprio empregado, né, a participar e praticamente com gratuidade. Algumas empresas também, por exemplo, a empresa Pague Menos, a Permanente agora também está fazendo, está estimulando seus funcionários. Tá? Então, isso é importante, é a função social da empresa, tem que visar isso, porque se você olha dessa forma para o empregado, aquilo se volta para a própria empresa. Então, isso é importante. Mas é lamentável que a lembrança que vem à nossa cabeça seja de tão poucas empresas no universo que poderia dar essa contribuição tranquilamente, não é? Sem dúvida. Aí a gente trabalha porque a gente participa anualmente das reuniões com a federação, né, onde reúne os organizadores de corridas de rua, e a gente tem levado essa preocupação e assim, sugerindo que realmente eles incentivem, né, não só criando a categoria Alagoano, mas que crie também categoria específica, por exemplo, a categoria dos funcionários da rede X, categoria dos residentes naquela cidade. Foi isso que a gente fez lá em Maragogi, na última corrida de São Gonçalo, onde nós convencemos a direção, permanecendo com a categoria geral, né, isso não tem dúvida, mas ele criou lá a categoria Alagoanos, criou a categoria residentes em Maragogi e criou a categoria funcionários do Grupo Salinas, cada um recebendo premiações. Mas foi isso excelente. Atende a todas as bacana. expectativas. Sem né, dúvida, Gildo? todo mundo sai contente, né, vai trabalhar, por exemplo, do Grupo Salinas com mais desenvoltura, vai gostar mais da empresa, vai tratar todos os equipamentos como se fossem da sua casa, e isso é muito bacana. E isso estimula cada vez mais as pessoas da comunidade a participarem do circuito. Isso, porque a gente tem que trabalhar a questão da qualidade de vida, né? A longevidade é muito importante para o dia a dia de hoje, né? Longevidade com saúde, com né? saúde, porque longevidade né? em cima de uma cama ninguém quer, né? Agora é importante que tem gente que, por exemplo, eu só tenho 65 anos, tem gente que acha que com 50 não tem mais condições de fazer uma corrida de rua ou uma caminhada, isso é um equívoco. E quando você começou? Eu comecei com regularidade há 10 anos, tá? E hoje eu não paro mais. Eu tenho uma equipe... Na faixa dos 50 anos, mais ou menos, por aí. Que você começou... Com regularidade, né? Mas eu já fazia assim, uma certa caminhada, mas sem nenhuma pretensão. Eu tenho uma equipe de corridas que eu treino na orla 3 vezes por semana e que a gente incentiva as pessoas a sair do sedentarismo. Deixar o sofá, deixar a Coca-Cola, deixar a pipoca para começar uma corrida de rua. Então, não há época para começar, qualquer época é época. Estando com seus exames em dia, né? Sabendo o que exato. pode fazer, sempre fazendo check-up, um checklist Exatamente. na saúde para não ter nenhuma surpresa. Exatamente. Mestre Gildo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já, em 1 minuto.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o mestre Gildo Santana, ele que é organizador de corridas de rua aqui em Alagoas, especificamente em Maceió. E aí estamos falando sobre essa atividade que é salutar para todos. E no final do bloco passado, o mestre Gildo falava aqui sobre ter começado de forma mais sistemática, não é? E mais regular a atividade já nos 50 anos. Ele que já tem 65 anos. 65. Pois é aí o exemplo vivo de que as pessoas podem chegar à longevidade sem esse medo de ficar confinado em quatro paredes em casa, depois reclamando sobretudo quando se aposenta. De um lado, dores do outro. Pois é, a idade do condor passa a ser a idade da saúde, né? É verdade. Portanto, eu pergunto, é comum nessas atividades que você falou que desenvolve na Orla aqui em Maceió, observar as pessoas nessa faixa etária já despertando para a importância da atividade física? Eu vejo sim, as pessoas estão assim mais atentas, mais preocupadas, né, com a qualidade de vida, e muita gente está procurando fazer caminhada, né? Tanto é que na nossa equipe a gente sempre tem gente chegando porque alguém indicou, então vai para lá para exatamente fazer essa caminhada e corrida de rua com um grupo, que a melhor coisa que tem é você caminhar e correr em grupo, porque um vai estimulando o outro, um vai passando experiência para o outro, e assim é uma troca que eu chamo lá, que a gente chama de, acontece sempre lá uma verdadeira terapia ao ar livre. Coletiva, né? Coletiva. Uma terapia coletiva ao ar livre. Ao ar livre. E na Orla de Tem Maceió, nada melhor. Aí né? Cenário um deslumbrante, cenário maravilhoso, exuberante. Né? Mestre Gildo, falamos então sobre a corrida, o caminhada desafiando os seus limites. É uma corrida diferente que se coloca agora? Foi uma... Pois é, corrida e caminhada desafiando tá aqui, os seus limites. Está aqui na minha camisa, né, quem Exatamente. quiser ver. Ocorreu agora, dia 9, domingo, lá na Orla da Pajuçara, e nós escolhemos exatamente 90% do espaço da corrida foi a rua fechada da Pajuçara, pegando uma parte que foi fechada pela SMTT. Por que a gente escolheu lá? Levando em consideração a questão do peso, são pessoas que não têm uma certa velocidade, a gente escolheu lá, para dar mais segurança e conforto para as pessoas. E a concentração foi exatamente na Praça Gogó da Ema, onde hoje está uma praça muito bem iluminada, limpa, inclusive, e aí a gente fez essa concentração lá. Foram repare, só 2,5 km, mas para muitos, que tinha corredor até com 130 quilos, foi uma maratona. Tá? Então, muitos se superou, né? Estão pedindo outra, de novo, mais uma vez, tá? E a classificação... O universo não fica diferenciado, né? Eles vão estar no seu ambiente. Então isso foi muito gostoso. Para você ter uma ideia, né? Normalmente as corridas de rua, a classificação é por faixa etária, né? A cada 5 anos ou a cada 10 anos. Nessa aqui, a faixa de classificação foi por faixa de peso. Está aqui, ó, o quadro aqui, ó. Então, quem tinha de 85 a 89 estava competindo entre si. Exato. Esse aqui, 90, 94... 135 não estava competindo com de 85, exatamente. Jamais. Esse cara aqui vai ganhar desse aqui. Então, ele estava competindo com os 4 nas faixas da sua frente, na faixa de peso. Isso. Então, isso foi interessante porque as pessoas se sentiram mais assim, com mais à vontade, com mais importância, a gente deu mais importância a isso. Então, houve premiação para os 3 primeiros de cada faixa de peso e houve premiação para os 3 primeiros geral. Porque, de repente, um cara que está nessa faixa aqui de peso, né, ele 90, 94, poderia até chegar na frente desse que só tinha 85. Certamente. Se ele caminha e corre com regularidade, ele tem a massa muscular bem resistente, ele corre melhor do que o cara que está com 85 quilos. Então, foi premiado os 3 primeiros, geral, tanto masculino como feminino. E essa modalidade que já pegou, já tem definição de um calendário? Vocês pretendem fazer um calendário de atividades? Eu tenho um calendário que eu já divulguei, né, no Instagram, para a gente realizar, inclusive outras corridas, né? Eu só quero fazer assim uma justiça,
que quem me deu a ideia desse tipo de corrida foi um colega meu, o Diogo Lamenha, né? Que ele era muito gordo, hoje baixou, está com 87 quilos. Peso, E ele ligou para mim: Gildo, por que não fazer uma corrida com os gordinhos, a partir de 90 quilos? Aí eu digo: tá legal. Aí ele disse: não, baixa para 85, que eu tenho 86. Aí eu discuti com um médico, discuti com várias pessoas ligadas ao mundo da corrida, a questão da saúde, com nutricionista, e aí, não, faça dessa forma que não vai ter problema nenhum. Graças a Deus não deu problema nenhum, com nenhum corredor, mesmo com aquele que tinha 135 quilos. Então foi uma maravilha. Bom, a gente já tem um calendário de corridas que a gente colocou só o mês como referência, não tem a data certa. Como por exemplo, a gente vai realizar, pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, a primeira corrida de casais, tá? Então, como assim? não precisa necessariamente você ser casado ou casada para ir participar da corrida. Casal, homem e mulher, tá? Mas, como o mundo hoje está muito bem desenvolvido, né? Está avançado em várias questões, a gente está criando categorias para contemplar todo tipo de diversidade. Toda a diversidade. É isso que a gente quer. Então, vai ter a categoria geral, né? Aquele que tiver melhor performance, o homem com a mulher, ou o homem com o homem, ou a mulher com a mulher. Agora, a gente vai criar também, além da categoria geral, a categoria geral casal masculino e outra categoria geral casal feminino. Porque aí, essas duas categorias, casal masculino e feminino, vão competir entre si. Então não vai ter problema nenhum, tá? Então está garantida a participação de quem quiser participar dessa corrida de casais. As inscrições serão abertas a partir de quando? As inscrições deverão ser abertas na primeira quinzena de agosto, porque a gente está elaborando o regulamento exatamente para não ter nenhum tipo de problema. Nessa primeira quinzena de agosto, então, as inscrições estarão abertas. A gente deve abrir as inscrições. A gente vai divulgar nas redes sociais, no Instagram, e deverá ser pela Contime, já estou adiantando, porque é um site bem conhecido no Brasil todo, né, que faz a cronometragem. E vai abrir a participação nacional para essa corrida? Sim, isso aí é aberto para qualquer pessoa, onde quer que ela esteja. Pode estar aqui no Rio de Janeiro, no Japão, como essa última corrida teve gente do interior de Alagoas, Matriz de Camaragibe, Coruripe, de Recife e do Rio de Janeiro. Porque eles fazem pesquisa, por exemplo, esse casal do Rio de Janeiro vinha passar férias em Maceió. Então descobri que tinha uma corrida aqui, se inscreveu. Então é importante, né, que as pessoas venham participar e aproveitem, né, a cidade. Né? E qual é a média de participação das pessoas a cada corrida, mestre Gildo? Varia muito da corrida. Por exemplo, uma corrida que vai ocorrer agora, dia 27 de agosto, que é o Circuito Qualidade Caixa, que é uma corrida a nível nacional, ela vai ter em média 2.000 pessoas. Do TRT... exige uma logística bem diferenciada. Sim, a estrutura é bem... como é que chama? Ela tem uma estrutura muito boa, grande, tem até palco, palanque, tem até salão VIP para atender aquelas pessoas que têm já um histórico de corridas, né, de premiações. E a do TRT também deverá chegar a 1.500 participantes. E é uma corrida muito bem estruturada, porque a gente tem uma colega lá, que é jornalista, né, e que ela é corredora, ela corre lá fora, então ela tem uma visão, e a cada corrida do TRT, ela dá mais segurança e conforto para o atleta. Ou seja, são iniciativas que vão incentivar a outras entidades do poder público ou da iniciativa privada a também promover esse tipo de atividade, né? Sem dúvida. Eu já conversei com o presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia e com a presidenta do sindicato, tá? Então, no mês de outubro, a gente vai rediscutir de novo. Eles querem fazer a primeira corrida do Legislativo Alagoano. Com o apoio da mesa diretora, sim, certamente. Com certeza, né? E aí ele vai premiar funcionários. É uma oportunidade, né? As empresas têm que ver que isso é muito bom para todo mundo, porque é a qualidade de vida, né? E você, esses intervalos, tem realizado também alguns treinos técnicos educativos na Orla de Maceió. Na Orla Quais de são Maceió. os dias em que esses treinos são realizados, em que horários e como as pessoas podem fazer para participar também? A nossa equipe é uma equipe de voluntários, né? Ninguém paga nada, não há mensalidade, todo mundo é voluntário. A gente tem uma fisioterapeuta, a gente tem um profissional,
um educador físico, um profissional da educação física, que faz o nosso aquecimento. O que a gente pede é uma contribuição mínima para a gente comprar frutas. Na volta, aí a gente monta a mesa de frutas, Que é uma aí maravilha, a coisa maravilha. né? Os nossos treinos acontecem segundas, quartas e sextas-feiras, lá na Praça Gogó da Ema, em frente ao Alagoinha, né? E a concentração a partir de 19h30 e antes das 8 a gente faz o aquecimento e aí a gente tira 3 grupos. Tem um grupo iniciante, que a gente tem uma planilha feita por Felipe Monteiro, que não está mais com a gente, 2 por 1, ou seja, 2 minutos caminhando com 1 trotando e vice-versa. Aí dá em média 5 quilômetros. Aí a gente tem o intermediário, que é 1 por 1, ou seja, 1 trotando e 1 caminhando. E tem um grupo livre, que a gente chama de esqueniano, que eles fazem a sua corrida livre, vai e volta para a Praça Gogó da Ema. E esse percurso de atividade leva em média quanto tempo? O grupo iniciante leva em média 45 minutos, porque a gente caminha e corre, tá? Sempre todo mundo junto, volta todo mundo para lá. Caso você queira ficar no percurso, por algum motivo, a gente pede que avise para a gente, porque é responsabilidade nossa. Pois é, e cria isso cria um condicionamento físico e também uma possibilidade de interagir com mais pessoas. É uma grande família, né, na verdade, né? É uma interação onde a gente aprende um com o outro, porque alguns nos procuram porque está querendo sair não só do sedentarismo, mas porque teve algum problema, né, anterior de família e encontra ali exatamente um grupo onde vai ajudar, uma autoajuda, vamos dizer assim, ao mesmo tempo está se exercitando. Pois é, e em relação, por exemplo, ao tempo, a gente percebe, né, aí as chuvas que caem torrencialmente na cidade, nunca tivemos, faz muito tempo que a gente não tem um inverno tão rigoroso do ponto de vista de chuvas. Inverno né? atípico, né, que a gente teve aqui em Maceió. Como os grupos estão se movimentando para compensar a falta de... Ou vocês vão na chuva mesmo? O que acontece é o seguinte, se não está chovendo, a gente vai, mesmo a gente sabendo que poderá chover. Agora, quando está chovendo, ninguém vai. Choveu, se a gente está correndo, ótimo, todo mundo continua correndo. Tá? Essa é a lógica nossa, né, para a gente fazer a nossa corrida de rua. Agora, aí a pessoa, poxa, eu vou tomar chuva, vou adoecer. Vou gripar. Vou gripar. Não gripa desde que eu tiro por mim. A questão da alimentação é fundamental, né? A alimentação com segurança alimentar é importante. Um resfriado relacionado a algo que seja alérgico, né? A origem alérgica é natural. Né? Porque no dia seguinte você recupera. Por exemplo, eu não me lembro da última vez, Gorete, que eu gripei. E olha que nesses últimos treinos eu corri na chuva. E não tem problema nenhum. Por quê? Você tem que, assim, abolir certos hábitos em todos os sentidos, não só alimentares. Para focar e direcionar o seu treino. Exatamente. Dormir cedo, acordar cedo, fazer uma academia como eu faço, pelo menos de 3 a 4 vezes por semana para fortalecer os músculos, porque não é só correr, você tem que ir para a academia também, né? Porque são 2 treinos diferentes, aeróbico e anaeróbico, então você tem que estar lá também na academia, que é importante para você, exatamente para evitar lesão. Pois bem, e as condições do asfalto na cidade para correr com essas chuvas? Sempre a gente alerta o pessoal, né? Ao correr no asfalto, né, tem suas vantagens, porque o piso é praticamente né, no mesmo nível. Né? Mas você poderá ter surpresa. Olhar para o horizonte, mas com outro olhar para o piso. Né? Você tem que saber pisar. Porque a corrida de rua, ela tem assim, a questão da postura, você tem que saber como você pisa, como você corre, você não pode estar correndo de forma inclinada, porque pode dar problema na coluna. Então tem uma série de aspectos que tem que saber correr para não ter problema quando você terminar a corrida. Então isso é importante. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o mestre Gildo Santana, organizador de corridas de rua aqui em Maceió, em Alagoas, mas também organizador de passeios ciclísticos. Ele que foi um dos integrantes da fundação da Associação Alagoana de Ciclismo e também foi presidente da entidade. E há 5 anos que também criou o Bloco das Bicicletas, que sai anualmente, né, no Jaraguá Folia. No Jaraguá Folia, exatamente. Isso aí já é um estímulo enorme para as pessoas, até porque a cidade de Maceió convida, né? É uma cidade plana que dá a condição de praticar o ciclismo. E aí eu pergunto, mestre Gildo, como estão os passeios ciclísticos? Eles têm aumentado também? O passeio ciclístico também, porque a bicicleta, ela é um atrativo, né? Como, por exemplo, eu sempre cito esse fato. Quando uma criança ganha a bicicleta de presente, o que ela faz? Abre um sorriso desse tamanho, né? Então, a bicicleta é bom em todos os sentidos. Não polui, né? Não faz barulho, né? Barata de se comprar. Você pode comprar uma bicicleta por 300, 400 reais, dividir em 10 vezes. Agora, em contraponto a isso, Maceió precisa aumentar a sua malha cicloviária. É isso que a gente vem cobrando nas audiências do orçamento público de Maceió. A gente sabe que há uma tragédia emblemática, não é, pela falta de ciclovia na rodovia, na RS-101 Sul, que vitimou, não é, na duplicação ali, que é um Álvaro absurdo. Vasconcelos, filho, né? Exatamente. Filho, né? Exatamente, que não há condição de se construir uma rodovia ou mesmo uma via de acesso na cidade, na região metropolitana, que não se priorize a construção também da ciclovia, né? É verdade. Recentemente, foi aprovado no Senado, já está na Câmara Federal, um projeto de lei que destina, se não me engano, entre 10% e 15% da arrecadação das multas no Brasil todo, destinada especificamente uma rubrica própria para construir ciclovias nas cidades brasileiras. Então isso é muito bom, porque tiveram uma visão de futuro, né? Uma cidade com sustentabilidade passa também por ciclovias. E Maceió precisa, ela tem uma demanda reprimida muito grande, que eu sempre comparo com Aracaju, nosso vizinho. Lá tem mais de 90 quilômetros de ciclovia, Maceió não chega nem a 50. Então é muito pouco para uma cidade que tem, assim, o aspecto turístico é muito forte. Então, o turista que vem do sul do país, ele anda muito de bicicleta lá, né? Porque lá tem ciclovia. Então, quando ele chega aqui, ele quer pegar uma bicicleta. Alguns hotéis já estão colocando à disposição dos turistas. Então, se ele pega uma ciclovia da Orla, tudo bem. Mas é só na Orla, por que não fazer até a Praia do Francês? Que é interessante, né? Tem aquele aspecto ecológico, é muito bacana, muita gente iria utilizar. Não só na região sul, mas também na região norte, essa preocupação para a duplicação que vai ocorrer. No projeto original. Exatamente. Né? Inclusive, Gorete, no projeto original da R101 Sul, tinha a construção de ciclovia e tiraram, por vários motivos, né? E aí... motivos que não justificam. Não justifica de forma nenhuma a questão de investimento. Não existe na verdade, não é despesa, é investimento. Economizar para comprometer a segurança da população, isso não faz sentido. E outra coisa, quando a gente luta por ciclovia, a gente não está só lutando prioritariamente para a gente da associação ou para aquelas pessoas que têm condições de ter um carro e ter uma bicicleta. A gente luta pelos trabalhadores que usam a bicicleta porque é uma economia, como meio de transporte. É mais um modal de transporte que Maceió precisa consolidar para que os trabalhadores, principalmente da construção civil, deixem de estar comprando chinerai, né, porque é um perigo, e comprem sua bicicleta. Agora, para ter uma bicicleta tem que ter ciclovia. E o município de Maceió tem que investir mais nisso. Tem que ter essa segurança, inclusive da ciclovia com o seu tamanho, como determina a legislação. Exato. No mínimo, 3 metros de largura, Exato. No mínimo. Essa da orla tem menos de 2,5. Então, se vem um ciclista de um lado e do outro, se o camarada não tiver cuidado, um bate no outro. Então, estão querendo economizar, mas dessa forma está pondo em perigo, né, a vida das pessoas. Inclusive, né? Aquelas ciclovias existentes nas ampliações dos acessos ali Jacarecica, né? Foi ampliado. Jacarecica foi ampliado, foi ampliado. Mas na Josefa de Melo, aquela região todinha ali, já se constatou se a largura é oficial ou não? Não é oficial,
porque na inauguração a gente esteve lá e a gente constatou que realmente está aquém do tamanho original recomendado pelo Ministério das Cidades, que tem um programa de Bicicleta Brasil, e a gente viu isso. Tanto é que não havia assim, na área de conflito, quando termina a ciclovia, tem que ter placas de advertência para o ciclista, né? Ciclista pare, né? Porque tem os carros, né? Então, faltou isso. Mas, ao longo do tempo, né, as pessoas que estão lá na Secretaria de Infraestrutura agora, estão percebendo que é importante ter um programa de educação continuada, não só para o ciclista, mas para o condutor do veículo motorizado, porque muitos não respeitam o ciclista. A gente observou, a Rua Deputado José Lages, por exemplo, foi criada uma área para ciclovia, a população reagiu e o município voltou atrás, mas não faz sentido isso, não é? Tem que ter uma concepção de que a rua é disponibilizada para todos, não é? O espaço público... sobretudo para pedestres, ciclistas e, por último, é que vem os automóveis. Exatamente, é a questão da lei da incolumidade, ou seja, o mais forte tem que proteger o mais fraco. E no trânsito, o veículo mais fraco somos nós somos um veículo. Depois vem um ciclista, e aí vai. Então, essa ciclofaixa, né, que na verdade não é a ciclovia, porque a ciclovia há uma diferenciação de ciclovia para ciclofaixa. Exatamente. A ciclofaixa está no mesmo leito do nível carroçável que a gente chama, onde passam os carros. E a ciclovia não, ela é segregada, ela tem o gelo baiano no nível maior. E lá houve um lobby muito forte dos empresários da área para não se construir uma ciclofaixa, porque eles, no entendimento deles, veja o equívoco, iria afastar o cliente dos seus bares e restaurantes, um equívoco muito grande. E aí está lá, inacabada, não utilizada. E confusa, né? Porque as pessoas... Confusa, que pode causar acidentes. Exatamente. Tem cruzamentos ali na Deputado Zé Lages, que no horário do rush, se a pessoa não tiver uma atenção maior, pode bater. Porque a faixa está lá, não se apagou a faixa, criou três faixas na área de circulação, mas que não é utilizada pelo ciclista e nem é utilizada praticamente pelos carros. E quem vem na direção Praia Centro, ao que parece, só tem uma alternativa, porque a outra é de estacionamento. É verdade, está natimorta lá, né? Exatamente. Então, as pessoas que não têm conhecimento, por exemplo, um turista que vem de outro estado, vai ver uma ciclofaixa ali. Exatamente. Aí vai querer transitar, e aí vê um carro, né? Então é muito perigoso. Então a prefeitura precisa urgentemente tomar uma posição, saber se realmente vai começar a resgatar aquela ciclovia para dar celeridade a um processo e tornar execuível, né? E priorizar a construção de outras ciclovias necessárias nas vias da cidade. Sem dúvida. A gente está brigando, Gorete, para que realmente eles materializem uma ciclovia no canteiro central da Fernando Lima. Quando a gente fala nisso, muita gente acha que vai acabar com o canteiro. Não vai acabar de forma nenhuma. Porque quem transita pela Fernando Lima pode perceber o seguinte: a partir do quartel do Exército, do lado descendo ou então subindo, do lado do canteiro central já tem uma cota de cimento na lateral, que são 25 centímetros. É só fazer também do outro lado. Agora, claro, com faixa de advertência, porque ali o trânsito é muito grande, né? Com placa de vestindo, com uma espécie de isolamento, e assim, sempre alertando que ali a velocidade deve ser de passeio e não de competição. Então é uma questão educativa. Exatamente. Né? E ter um projeto pronto na SMTT, porque eu sou conselheiro municipal de transporte e trânsito e sei que está lá. O que falta, que eu falei ontem na reunião do PPA, é coragem política. O problema é esse. Pois é, ia criar uma condição objetiva para que o trânsito tivesse uma convivência saudável com todos que estão participando, né, do movimento na cidade. Voltando à questão das caminhadas, só um parêntese, me chamou a atenção, além da corrida de casais, que o mestre Gildo colocou aqui em primeira mão, né, que vai acontecer, já há uma caminhada que envolve humanos e cães, que são as caminhadas. Melhor amigo do homem, né, que é o cão. Como se faz essa caminhada? Cão-meada, digamos assim. Cão-rida e cão-meada já houve a primeira, que foi em janeiro passado, né? Foi lá na Praça Centenário,
Como o primeiro evento, a gente fez no percurso pequeno de 400 metros. Teve uma boa adesão, uma boa repercussão, e aí as pessoas estão pedindo que a gente faça de novo. Já está no nosso pré-calendário para fazer em outubro. Agora tem que fazer essa cão-meada ou essa... Cão-rida e cão-meada, né? No horário em que os bichinhos consigam pisar no asfalto, Sem dúvida, né? foi isso que a gente fez. Foi 7h30 da manhã, lá na Praça Centenário, naquela rua fechada, onde estava sombra ainda, né? Porque como o sol, o nascente é para um lado, e a gente estava do outro lado da Praça Centenário, e foi uma maravilha. Ou no final da tarde, né? Ou no final da tarde. Mas a gente prefere pela manhã, porque o sol, no Está dia contrário. anterior, já foi embora. No final da tarde, o sol bate no asfalto e ele acumula, e a sensação calor, térmica exatamente. vai prejudicar. Mas foi muito bom. A gente teve presença de veterinário, teve vários patrocinadores ligados ao mundo animal, veterinário, fornecedores de produtos, de alimentos. Então foi muito bacana e a gente vai repetir agora em outubro. Então, que ela venha, tanto a cão-meada quanto como é? Cão-rida e cão-meada. São duas modalidades. Se você tem um cão que não tem costume de correr, você se inscreve na corrida ou na caminhada. E aí são duas modalidades que aí você vai participar. Tem premiação? Da premiação com troféu. Todos que terminarem têm direito a uma medalha. Tá? E aí vai ter uma mesa gourmet, não só para o cão, mas também para o cara que vai participar ou para o acompanhante do cão. Para o acompanhante que vai participar, sem dúvida. Perfeito. Olha, mestre Gildo, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade, porque falar de instrumentos que nos garantem mais saúde é sempre bom. Sempre bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.